Este é o meu porão. Eu tentei torná-lo um lugar divertido para passar o tempo, dando ao meu filho algo para fazer com os amigos dele. Como a mesa de bumper pool e esta mesa de ping-pong que eu fiz em um vídeo anterior. E eu até fiz esta mesinha bacana para TV para guardar todas as coisas de videogame dele. Mas o que meu filho realmente quer é um jogo de arremesso de armas, onde ele possa se machucar e colocar em risco a segurança dos amigos ao mesmo tempo. Achei que dardos seria uma ótima ideia. Vou simplesmente fazer um armário simples de 2 portas, onde, ao abrir as portas, você encontrará um belo alvo de dardos, placares e pequenos suportes para os próprios dardos. Mas eu também quero adicionar um pouco de interesse visual ao armário enquanto as portas estiverem fechadas. Então eu estava pensando que seria legal se eu conseguisse adicionar um design decorativo ao redor da borda de cada porta, assim como uma moldura personalizada na parte superior e inferior do armário. No geral, deve ser uma construção bem simples. Vamos ver se eu consigo fazer isso. A primeira coisa que fiz foi imprimir todas as dimensões das tábuas que vou precisar para isso. Como você já deve ter imaginado, quero fazer todo esse armário de nogueira preta. Mas eu estava esperando encontrar algumas peças que já fossem largas o suficiente para as portas. Assim eu não precisaria colar nenhum painel. Felizmente, encontrei peças largas o suficiente. Na verdade, são até um pouco grandes demais, e vou precisar apará-las para caberem na minha desempenadeira. Primeiro, preciso cortar as partes feias na serra de meia esquadria. Depois, na serra de bancada, posso dar 2 bordas limpas para que fiquem largas o suficiente para passar pela desempenadeira. Agora estreitas, coloco-as em um trenó, adiciono cunhas para evitar balanço e prendo contra um batente. Isso vai me permitir aplainar a face superior de cada peça e deixá-las planas. E depois que eu deixar a parte de cima plana, posso tirar a peça do trenó, virá-la e então aplainar o outro lado. Agora uso esse processo nas portas e nas demais peças do armário, o que me manteve ocupado na plaina por bastante tempo. Tanto que minha luz de aviso começou a piscar, me dizendo que o saco do coletor de pó estava cheio. Felizmente, não é tão complicado esvaziá-lo. Eu simplesmente desligo, destravo o recipiente de baixo e retiro o saco. Então, levo só alguns minutos para levar lá fora, jogar na piscina do meu vizinho e voltar para a oficina. Depois disso, eu só reutilizo o mesmo saco, fecho tudo de novo e já posso voltar ao trabalho. Após deixar todas as peças com espessura de 3/4 de polegada, posso guardar a plaina e acertar as bordas usando a desempenadeira. Depois disso, posso cortar todas as peças nas larguras finais. Na serra de bancada, depois, na serra de esquadria, posso alinhar tudo direitinho, posicionar o batente e então cortar todas as peças nos comprimentos finais. Recebi perguntas sobre por que às vezes balanço a lâmina da serra de esquadria para cima e para baixo antes de cortar. Quando faço isso, na verdade estou me aproximando da marca e vendo exatamente onde a lâmina está cortando. E fazer pequenos ajustes me ajuda a conseguir um corte muito preciso no final. Além disso, normalmente estou em um pula-pula ao mesmo tempo, mas você não vê porque está fora do enquadramento. Inclino minha lâmina a 45 graus e corto um pedaço de compensado de meia polegada para servir de suporte francês para pendurar objetos. E então, eu faço um arredondamento nas peças de cima e de baixo do armário. Agora eu lixo tudo muito bem, já que vai ser muito mais difícil fazer isso depois que estiver tudo montado. E então eu posso realmente começar a montar algumas partes do armário. A primeira parte é adicionar a travessa que une os 2 lados. Eu passei um pouco de cola nas extremidades da travessa e depois encaixei tudo no lugar. Em seguida, usando alguns grampos mais longos, consegui apertar tudo junto até secar. E depois que secou, marquei alguns pontos de cada lado onde eu poderia usar minha furadeira para fazer um rebaixo. Eu fiz furos guia. Coloquei alguns parafusos de reforço, colei uma cavilha e depois cortei tudo rente.
Depois que lixei tudo até ficar liso, os pinos realmente se destacaram contra a madeira de alburno da peça lateral, e ficou realmente lindo. Agora, pude passar um pouco de cola ao longo da borda superior e colocar o tampo do armário no lugar. Depois que estava posicionado, coloquei alguns sargentos e deixei secar. E depois que secou, fiz a mesma coisa na parte de baixo do armário. Usei o sarrafo como espaçador novamente para garantir que tudo ficasse na distância correta. Depois que a estrutura estava toda colada, marquei alguns furos para parafusos de reforço, um escareador, fiz a furação, parafusei os parafusos e tampei as coisas, exatamente como fiz antes. Com a estrutura pronta, virei-a para baixo e usei a tupia com fresa de rebaixo para criar o encaixe do painel traseiro. E como quero que o suporte francês fique alinhado com a parte de trás do armário, precisei passar várias vezes para fazer o rebaixo fundo o suficiente para acomodar a espessura do painel e do suporte juntos. E assim que cheguei ao ponto certo, pude ligar o aspirador e sugar a montanha de pó de nogueira que acabei de fazer. Usei a serra de bancada para cortar um compensado fino de meia polegada de espessura. Depois, tracei um dos rolamentos guia do encaixe em cada um dos cantos. Depois, lá na lixadeira de cinta, pude arredondar esses cantos para que encaixassem no rebaixo. Passei uma linha de cola ao redor de todo o gabinete e coloquei o painel traseiro no lugar. Depois, com pedaços de madeira de sucata, adicionei sargentos que pressionaram o painel firmemente na posição. Então, neste ponto, o sarrafo pode ser colado no lugar. Agora posso começar a moldura decorativa de acabamento. Começo fixando a guia da minha tupia de mesa e, em seguida, passo cada peça sobre uma fresa Roman OG, alternando meus suportes de fixação. Coloco meu acessório de esquadria no trenó de corte transversal e corto algumas seções para colar. Depois que a moldura lateral secou, pude fixar as peças mais longas e deixá-las curar também. Aqui as coisas ficam interessantes. Lembra quando falei que queria uma borda decorativa nas portas? Bem, eu vi essa técnica em uma revista de marcenaria bem antiga e quis experimentar. Mas, basicamente, a ideia é que se você fizer um triângulo equilátero e montar ele na base da sua tupia, você pode trazer os anos 80 de volta. Então, como eu sei em primeira mão o quanto os anos 80 eram incríveis, eu quis trazer um pouco disso de volta para minha casa. Logo você verá, estarei tirando a poeira das calças para-chute e tentando vestir minhas camisetas Hypercolor. Eu usei um pouco do compensado que sobrou para fazer meu triângulo e depois usei um compasso para marcar exatamente onde fica o centro. Isso é fundamental, pois para funcionar direito é preciso montar o triângulo de modo que a fresa da tupia fique exatamente no centro. Se não estiver, seu desenho não vai alinhar. Você ficará frustrado e terá que pegar mais madeira do vizinho para fazer novas portas. Depois que eu terminei tudo, pude ligar a tupia e abaixar a fresa devagar até ela atravessar completamente. Depois, eu coloquei 2 batentes, prendi uma das minhas portas com o grampo e comecei a fresar. Veja como funciona. Ela desliza por um dos batentes normalmente, mas assim que a ponta do triângulo encosta no canto, a tupia gira até que a próxima borda fique alinhada com o outro batente. Depois eu paro, solto a porta, giro ela, aperto tudo de novo e continuo de onde parei. É uma técnica bem legal, e eu realmente curto o visual dessas portas.
Não sei se usaria isso em todos os armários da cozinha, mas para o do dardo, acho que vai ficar ótimo. Agora eu adoro. Para as dobradiças eu precisava de algumas que permitissem que as portas abrissem bem largas. Encontrei alguns conjuntos de dobradiças ocultas sem moldura que são projetadas para abrir até 175 graus, e isso vai ser perfeito para isso. Elas também são do estilo europeu, então eu pude montar a outra peça delas sem precisar equilibrar as portas na posição. Depois que eu parafusei as duas peças no lugar, pude simplesmente encaixar a porta e fazer pequenos ajustes nas dobradiças conforme necessário. Assim, tudo fica perfeitamente alinhado. E eu achei que seria legal ter um lugar para guardar os dardos em si. Então, fiz alguns furos em outro bloco de madeira e adicionei um pequeno rebaixo em cada um para que os dardos se encaixassem bem ali. Desloquei um pouco os furos para a frente para que houvesse espaço para as aletas contra a porta, e aqui você pode ver como cada um se encaixa ali muito bem. Fiz um chanfro nas bordas lá na tupia, e então pude colar cada um na parte de baixo das portas. Para o acabamento, decidi experimentar este produto da Bumbleshoots. Este acabamento em particular é uma mistura de óleo de tung, então é muito fácil de aplicar. Basta aplicar o produto e garantir que alcance todos os cantos e frestas. E então, assim como eu como amendoins cobertos de chocolate, você continua adicionando mais até que a madeira não consiga absorver mais nada porque já está cheia. Depois, quando tudo isso teve um tempo para absorver e secar, eu lustrei toda a peça com uma cera de Bumbleshoots para selar o acabamento e dar um leve brilho à superfície. Queimei meu logotipo na parte de trás e então pude montar o alvo de dardos no armário. Entrei na adega do meu vizinho e tirei todas as rolhas das garrafas dele porque achei que seriam perfeitas para este projeto. Veja, como sou tão preciso quanto Ray Charles em um estande de tiro, achei que faria vários buracos no painel com meus arremessos errados. Mas se eu colar essas rolhas e encaixá-las ao redor do alvo de dardos, além de ficar super legal, eu não vou precisar olhar para um monte de buracos feios agora. Esse processo demorou um pouco, mas na verdade foi bem divertido montar tudo isso, além de adicionar muito charme e funcionar muito bem também. Eu comprei alguns quadros de pontuação de apagar a seco e montei um em cada uma das portas. E claro, usei alguns dos parafusos antigos do meu avô para fixá-los no lugar. Puxadores de armário foram parafusados. E então, de forma muito respeitosa e gentil, pedi a ajuda do meu filho e do amigo dele para fazer um trabalho leve e fácil na garagem. Muito bem, mãos à obra, meus escravos. Eu só imaginei que quando meu garoto resolvesse jogar dardos vendado, inevitavelmente ele acabaria jogando direto na parede. Mas se a parede estiver revestida com uma colagem de ripas de palete, você nunca vai perceber, além de que vai ficar até estiloso. Eu só usei um martelo e tirei os pregos de cada peça. Isso demorou um pouco, mas quando terminei, eu já tinha uma bela coleção de ripas. Usei a desempenadeira em cada peça e depois cortei todas na largura certa na serra de bancada para fixá-las na parede. Passei adesivo de construção e preguei as ripas com pregos de acabamento 18 gauge. A parede ficou pronta bem rápido e quando percebi, já estava colocando a peça lá no topo. Fiz um acabamento com madeira de pallet e coloquei para esconder as bordas, e aí a parede ficou pronta. Fixei o suporte na parede na altura certa e então pude levantar todo o armário e encaixá-lo no lugar. Depois, para fixar o armário, coloquei um parafuso na parte de baixo para evitar que ele seja acidentalmente levantado e saia do suporte. E então eu apenas escondi isso atrás de uma rolha, e aqui está o produto final. As portas ficaram incríveis e o desenho da nogueira preta está simplesmente lindo. Adorei os marcadores de pontos e os suportes para dardos, que são bem práticos. A moldura que coloquei na parte de cima e embaixo tem muita personalidade, assim como todas as rolhas que compõem o painel traseiro. Tem tanta coisa para observar. E como minha visão não está melhorando com o passar dos anos, coloquei alguns spots de LED para iluminar enquanto jogamos, e eles funcionam muito bem. Bom, é isso, ficou realmente incrível. Se você quiser tentar fazer um para você, eu tenho instruções muito detalhadas, passo a passo, disponíveis no meu site em fishershoponline.com.
Elas te guiam por cada etapa na criação desse projeto e são super acessíveis, custando apenas R$ 5. Agradeço a Bumbleshoots por me permitir testar o acabamento deles, ficou ótimo. Se você quiser adquirir para você, pode usar o cupom FISHER10 e economizar na sua compra em bumbleshoots.com. Ei, muito obrigado por assistir. Espero mesmo que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar um like e comentar aqui embaixo. E se você é novo no canal, considere se inscrever. Eu tenho muitos outros vídeos que tenho certeza que você vai gostar, além de muitos outros que ainda estão por vir. Bom, é isso por hoje. Se cuida e a gente se vê na próxima. Preciso desligar a serra. Por que quer essa furadeira? Está só muito cega? Acho que está só muito cega. Ah, sim? Muito cega. Certo, vamos ajustar melhor. Entendeu? Poxa, isso não é bom, droga. Precisa ser. Eles precisam ser embutidos. Eu não fiz essa porcaria. Minha primeira peça ficou toda empenada, eu nem percebi isso. Legal. Ainda estou aprendendo a andar. Duplo 19. Isso foi incrível. Não, está tipo explodindo para trás, não está? Sim, miau. Não, está por toda parte.